Hello, Nalu People, Ana Lu Guimarães, fundadora da Nalupa, para mais um episódio com vocês do NaluPod, o nosso podcast da Nalupa Pro, totalmente voltado para arquitetos, designers de interiores e quem ama essa profissão, esse ofício no Brasil. Hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, minha grande amiga e que eu tenho muito orgulho de receber aqui, Chay Campos. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Quero compartilhar um pouquinho das minhas experiências e de algo novo que eu desenvolvi aqui no Brasil, que eu acho que muitos arquitetos e designers não conhecem. É verdade. A Chay, ela já coleciona aí mais de 48 mil seguidores nas redes e ela é formada pela Universidade Federal de Goiânia, né? Ela é natural de lá, como a gente está aqui focados em fazer um giro por todo o Brasil, já passou gente de tudo quanto é parte aqui. Não podia faltar alguém de Goiânia também. E ela trouxe uma inovação para o nosso país com a técnica de homestaging. Ela vai falar sobre isso, aonde muitos designers e arquitetos deixam dinheiro na mesa por não saberem aplicar essa técnica, né, Chay? Me conta um pouco, primeiramente, antes da gente entrar em toda a história, a definição de homestaging, um pouco dos prêmios também que você já recebeu por essa operação, por esse ofício. Me conta um pouquinho. Vamos lá, Ana. É uma longa história, mas a gente vai conseguir resumir aqui. Eu sempre fui apaixonada por decoração, design, sempre tive certeza absoluta que eu queria trabalhar na área de design de interiores. E desde a faculdade, né, que eu me formei em Goiânia, o meu TCC foi sobre vitrine. Eu sempre gostei muito dessa parte do marketing. E eu sempre gostei de entender o porquê das coisas. Um pouco de visual merchandising. Exatamente. O porquê que eu vou colocar aquela cor azul? Que sensação que aquilo me traz? Por que eu vou usar tal objeto? Então, eu sempre gostei muito dessa área. E logo depois que eu me formei, eu me mudei para São Paulo. Tinha 20 e poucos anos, não conhecia ninguém, fui desbravar São Paulo. Estudei visual merchandising na época, mas acabei trabalhando com a área de design por muito tempo. E em 2015, quando teve a crise no setor imobiliário, né, algumas pessoas acho que devem se lembrar, a gente viu muitos dos nossos clientes desaparecerem, porque as pessoas não estavam mais comprando imóveis. E quando nós falamos do trabalho do arquiteto, do designer, é muito... a pessoa comprou o imóvel, depois que ela comprou, ela vai reformar, e ela vai reformar, ela vai decorar. Só que nessa época eu pensei, como é que eu consigo atrair mais clientes e diversificar, né, os meus clientes do escritório? E conversando com uma amiga que formou comigo na faculdade, que mora nos Estados Unidos hoje, ela me falou do homestaging. E eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar isso. Então, traduzindo para vocês, home é casa, staging é criar um cenário, é uma encenação. Então, a gente... né, eu falo que é uma cenografia imobiliária. Perfeito. Então, se você tem um imóvel, você quer vender esse imóvel, você precisa produzir, você precisa preparar esse imóvel para atrair o máximo de potenciais compradores. É uma estratégia, uma ferramenta de marketing imobiliário que nos Estados Unidos existe desde a década de 70. Nossa! A gente está falando de mais de 50 anos... e que o Brasil está bem atrasado nessa área. Lá você tem empresas milionárias, tem empresas gigantes que atuam nesse segmento. Então, para mim, caiu uma ficha enorme de que... por que eu tenho que esperar o meu cliente comprar um imóvel para eu fazer algum tipo de trabalho? Por que eu não participo dessa jornada de compra antes? Então, foi uma grande sacada que eu tive. E nessa época, em 2015, eu comecei a fazer consultorias e trabalhar muito com imóveis com morador. E eu fui me aprofundar na área do mercado imobiliário que eu estava atuando. E aí já fica uma grande sacada para quem é arquiteto e designer, que normalmente a gente só vai em eventos para arquitetos e designers. E os seus clientes não estão nesses eventos.
Não é mesmo? Sem dúvida. Você começa em feiras, né? A gente tá tendo a Revestir agora. Você começa a visitar lojas, em exposições. Isso tem outros arquitetos. E aí eu comecei a diversificar. Eu comecei a entrar no mercado imobiliário e comecei a frequentar os eventos do mercado imobiliário. E quando eu fui... assim, para mim foi assim um divisor de águas, porque eu falei, como é que não tem arquiteto e designer estudando como é que a cidade vai ser construída, como vai ser o rumo do mercado imobiliário, porque a gente só pega no depois, né? Exatamente. A construtora construiu, vendeu, agora entra para fazer o projeto. A gente não pensa nesse projeto para onde está indo, até para a gente entender, né, qual que é o nosso público-alvo, o que as pessoas estão buscando, melhorar o nosso processo. Se você pensa que um prédio ele é projetado, construído e finalizado dentro de 3 a 4 anos, as construtoras elas já têm que pensar em 5, 7, 10 anos para frente, trazer essas soluções. Então, para mim, foi um grande divisor de águas começar a frequentar aí esse mercado e me aprofundando cada vez mais na técnica. Sensacional. Então, assim, né, em palavras miúdas, assim, seria uma técnica americana, o homestaging, de liquidez imobiliária, através da decoração. Você acelera a venda do imóvel montando esse cenário. E aí, me conta, como que você faz isso? Porque imagina, gente, fazer a mudança de tudo, imóveis planejados e, enfim... tudo, né? Que é uma mega operação. Me conta. Nessa hora surgem várias dúvidas e quando a gente tem hoje, Ana, 2 grandes perfis de clientes. As pessoas que são moradoras, que elas moram naquele imóvel e ela precisa vender aquele imóvel, e o imóvel que ele tá sem morador, muitas vezes vazio, que eu vou falar já sobre isso. Então, se a gente olha primeiro para a pessoa que mora no imóvel, as pessoas, a gente sabe que no Brasil é comum não contratar um profissional. As pessoas acabam decorando a casa delas ou trazendo aquilo que é essencial para elas viver e muitas vezes não pensam nesse contexto. E como elas normalmente não contratam um profissional, muitas vezes elas compram até coisas que são caras, mas que não combinam entre si. Certo. Então, quando eu venho para fazer esse trabalho, eu olho muito o que o cliente tem e faço algumas sugestões, muitas vezes sugestões simples. Uma roupa de cama mais neutra, almofadas que trazem uma sensação, né, de aconchego pro espaço. Uma questão muito, muito importante que é a organização, o descarte. Eu já converso com essa pessoa, olha, você vai mudar? Por que você já não elimina o que você não quer do seu imóvel? Porque se você olha no portal imobiliário, eu peço para você que está aí assistindo a gente, dá uma olhadinha no portal imobiliário. É de chorar, triste. É depressivo. Você vai procurar um imóvel, que é o maior bem que as pessoas, né, compram têm na vida. É calcinha pendurada no box do banheiro. Toalha suja, a cama desarrumada, né? Louça suja em cima da bancada. Surreal. Então, isso não atrai. Então, hoje a gente, só para você ter uma ideia, porque eu sou daquelas, eu gosto, né, de dados, números, acho que baliza muito o nosso trabalho. Hoje, nos portais imobiliários, nos 3 principais, que é o LX, Viva Real e Zap Imóveis, tem em média 14 milhões de anúncios de imóveis. Que loucura! Então, são milhões de pessoas querendo vender os seus imóveis. Só que se você pensa hoje, sabe quantas visitas esses portais recebem todo mês? Algo em torno de 70 milhões de visitas todo mês. São pessoas que buscam o imóvel. Eu mudo bastante. Real. Quando eu tenho que me mudar, eu já fico... que droga. Tipo, você tem que entrar no portal imobiliário todo santo dia para ver aquelas fotos de imóveis que você não se conecta. E aí, a gente sabe, imóvel bom sai rápido. Então, assim, você tem que estar todo dia entrando para tentar achar alguma coisa. É verdade. Então, não é algo prazeroso, sabe? Você vai comprar alguma coisa e não tem aquele prazer envolvido. Não tem oferta interessante. Aquilo que te desperta o desejo. E se você pensa, nossa, eu vou dormir nessa casa, eu vou comer nessa casa, eu preciso ter um ambiente que me atraia. Então,
Quando a gente trabalha com os imóveis que tem morador, que tem a parte imobiliária, a gente faz uma adequação pensando também na rotina dessa pessoa. Então, a gente pede para ela guardar algumas coisas que ela não está usando, fazer o descarte, traz alguns elementos chaves ali para despertar. Além disso, tem todo um direcionamento de fotografia. Eu falo que o homestage ele é bem diferente do design de interiores, porque a gente trabalha com a questão do marketing. Então, todo o trabalho que eu faço, eu penso, como é que vai sair na fotografia? É totalmente B2B mesmo, né? Exatamente. Como é que vai sair na foto? Como é que as pessoas vão ver? A hora que eu abro a porta, qual que é a primeira coisa que eu vejo? Então, eu vou trazer para cá uma planta, eu vou trazer para cá uma vela, eu vou trazer algum elemento, eu vou melhorar a circulação, porque eu estou imaginando que a pessoa vai entrar no imóvel e ela tem que circular ali dentro. Então, não posso ter poltronas muito grandes na sala ou muitos elementos. E a gente sempre deixa alguns pontos realmente mais vazios para fazer com que a pessoa que está olhando aquele imóvel pense, eu posso colocar alguma coisa minha ali, ainda tem espaço. Então, tem várias orientações e dicas nesse caso, e eu tenho dentro do meu site, que é o chai.com.br, a gente tem um e-book super completo. Vem o jabá, tem que mandar mesmo, manda e fotografia, para quem quiser entender um pouquinho mais dessas dicas e técnicas. Então, esse foi o primeiro trabalho que eu comecei a fazer, Ana. Que é quando as pessoas moram na casa, basicamente você faz uma produção ali daquele espaço com o que ela tem e dá algumas dicas ali, algumas, não só dicas, mas como técnicas mesmo de atração. Sim. De um público mais neutro, né? Então, a gente faz uma despersonalização. Perfeito. A gente começa com a despersonalização. Então, você vê muitas vezes uma tirar casa... porta-retrato, essas coisas. Você chega no quarto do casal, tá aquela foto do casal, do se casamento, beijando, né? beijando, assim, coisa linda. Mas é pra ele. Alguém que tá comprando aquele imóvel... Não tá a fim de ver aquela intimidade. E, Ana, tem uma coisa que é importante que a gente precisa frisar, que é a questão da segurança. Então, assim, muitas vezes você vai visitar o imóvel, a pessoa pode roubar alguma coisa, pode furtar alguma coisa. Então, é importante que a gente também tenha essa questão da privacidade. Além da exposição, né? Imagina você colocar num portal imobiliário que tem 70 milhões de visualizações, de acessos por mês, né? As suas fotos pessoais, né? Os seus itens pessoais ali da casa, identificação de morador, não tem condição. E assim, a gente acha cada absurdo, assim, Ana, eu vou te contar. Me conta. A gente já viu foto do morador dormindo na cama, sem camisa. Não. Foi pro portal imobiliário. Vai com o marido junto? Tipo isso, né? Incluso. Leva junto. Não tem condição. Aí, beleza, você faz essa neutralização, essa despersonalização, daí utiliza das técnicas para ficar mais atraente. Tô aqui, gente, fingindo de leiga, como se eu não fosse, assim, best, super admiradora dela já há anos, conheço bem esse trabalho, mas estou perguntando como se fosse leiga para vocês entenderem, porque eu acho incrível mesmo, ela é fora de série. E aí você vai lá e traz também as técnicas de, como é que a gente chama? De afetividade, quando você coloca... Como é que chama? Tem um nome para isso. Memória afetiva. A gente tenta ativar a memória afetiva. Então, eu vou produzir a cozinha, então eu deixo ela limpa, tiro rodinho, lixinho de piso, corredor, e a gente cria uma cena, porque o homestaging vem disso, né? Um cenário Quem criou mesmo. o homestaging eram cenógrafos que queriam vender suas casas na década de 70. Então, tem, sim, um pouco da cenografia que vem do teatro, do cinema. Então, a gente encena uma bancada com um bolo, com uma xícara de café. Pra pessoa se sentir ali quase que Exatamente. Um pouco de hospitalidade também, você entra, né? Tem a Muito hospitalidade. legal. E a ideia é que, nossa, eu estava aqui, acabei de sair, já tô voltando. Então, tipo, o bolo, né? E a gente traz essas coisas que ativam a memória afetiva. Então, uma bandeja com café da manhã, uma manta, uma mesa posta. Uma pantufinha ali no perto Exatamente. do sofá, assim, sensacional. Um roupão no banheiro, sabe? Aqueles bem fofinhos. Nossa. A gente traz muitos elementos naturais também. Pedras, plantas, velas, para trazer essa conexão com a natureza, né? Demais. Aí tem esse caso
que então é do morador ali que mora na casa e precisa acelerar. E o outro caso, que eu até me veio na memória assim mais rápido, o imóvel vazio. E é aí que vem a minha pergunta, como é que você faz? Perfeito, Ana. Eu comecei a fazer esse trabalho nos imóveis com morador e comecei a frequentar os eventos do mercado imobiliário. Apartamentos decorados, tudo isso. Então, os apartamentos decorados, normalmente os arquitetos compram todos os itens, né? A construtora paga ali aqueles itens e eles fazem como se fosse realmente um projeto de especificação. Então, quando eu tô falando de apartamento decorado, o arquiteto, o designer, ele faz a especificação como se fosse um cliente normal. Quando a gente tá falando dos imóveis que estão vazios, nos Estados Unidos, o stager, que é o profissional que trabalha com homestaging, ele tem o seu próprio acervo próprio. Ah, sim. Então, a gente vai mobiliar a casa de um cliente, eu tenho, né? Eu alugo tudo isso para o cliente, além do meu trabalho. Perfeito. Então, eu alugo os acessórios decorativos, a parte de mobiliário. Complementos, tudo. Exatamente. E aí, vindo na trajetória, né, eu comecei a dar palestras explicando o que eu fazia, porque é algo realmente bem novo no Brasil. Do mercado. Dentro do mercado imobiliário. Fui chamada para dar palestra nos maiores eventos do mercado. Então, no Inside Mob, que é do Edgar Ueda, no Conecta Imob, que é um evento para 5 mil pessoas. Então, as pessoas falam, nossa, que legal isso que você está fazendo. E quando eu comecei, eu sempre soube mostrar a eficácia do trabalho. Então, eu tenho um blog já há bastante tempo e ali eu trago os meus cases de sucesso. Porque eu tenho que pensar que o meu objetivo não é só fazer uma decoração, deixar o imóvel bonito. Eu preciso vender aquele imóvel. Então, com se eu rapidez, faço com agilidade. uma decoração, mas eu não consigo vender, eu não atinjo o meu objetivo. Então, eu comecei a postar isso. E aí, começou a aparecer uma demanda muito grande por imóveis que estavam vazios. Ah, de pessoas que estavam tentando vender há anos. Que estavam tentando vender há anos, não conseguiam, e o imóvel estava vazio. Só que nessa época, isso já estava ali próximo de 2018... Você começou com homestaging em que ano exatamente? 2015. Certo, perfeito. 2015 eu comecei... Temos 8 anos de especialização em homestaging só. Exatamente. Aí, em 2018, que veio a questão do homestaging para imóveis vazios. Até 2018, eu fazia as duas coisas. Certo. Fazia o meu trabalho de design de interiores e fazia o trabalho de homestaging. Legal. E aí, começou essa demanda de imóveis vazios. Só que, assim, eu não tinha, na época, como montar um apartamento. Eu não tinha nada. E, assim, nós, como designers, arquitetos, a gente vende serviço. Exato. Eu vendo um Não projeto. produto, A gente não vende um produto. Então, eu tinha uma certa dificuldade. Só que começou a aparecer muita demanda desse tipo de imóvel. E eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto muito de desafios e inovação, fazer coisas diferentes. Então, eu comecei a pensar como é que eu consigo resolver esse problema. Na época, alugar móveis em São Paulo só tinha uma empresa, que era a John Richard, que alugava para corporativo. Então, expatriados, pessoas que vinham para trabalho. Então, eles montavam esses apartamentos e alugavam os móveis. Não era algo normal. E aí tinha... E no segmento de eventos? Então, Tinha eu pensei imobiliário nisso. Tem um segmento de eventos. Só que o evento, ele te aluga um sofá, ele te aluga uma mesa por um final de semana. E eu alugo para o meu cliente por 3 meses. Entendi. Então, assim, é um tempo muito maior. De vender o imóvel em 3 meses. Mas raramente, às vezes, vai até 3 meses, né? Geralmente acontece em semanas. Qual foi o seu recorde de velocidade? Você saiu, o cliente entrou, já pode desmontar. Meia hora. Mentira! Eu tenho um caso assim, eu montei montei na segunda e terça, quarta eu fui fazer as fotos, aí o cliente me ligou, Chay, tem uma moça querendo ver o apartamento. Aí eu abri a porta. Não terminei, você abriu a porta. Eu abri a porta para ela entrou, passou meia hora, o cliente me ligou. Ela fez uma proposta, acertou os detalhes e fechou. E o apartamento estava parado há quanto tempo? Esse tava mais ou menos uns 2 meses, não tava há muito tempo. Mas eu já fiz casos que o imóvel tinha 2 anos, vendeu em 2 meses. Nossa. Tem outro caso também, vendeu assim 1 semana. Mas isso varia um pouco, assim.
Perdão, e aí você estava voltando lá em 2018, É não porque se tinha deixar, a gente conversa exatamente. até amanhã. Vocês não estão noção, vocês não estão entendendo isso aqui. Mas é o muito foco. legal. Aí a gente estava falando da Isso. dificuldade imobiliária em 2018. Então, eu tinha essa dificuldade de ter os mobiliários, de especificar os mobiliários, e eu não queria comprar as coisas. Aham. Porque eu vendia serviço. Então, a gente, muitas vezes, perde grandes oportunidades por ter uma mentalidade muito rígida naquilo que a gente faz. Então, eu comecei a abrir os meus horizontes. E eu comecei a pensar, o que eu posso fazer para entrar nessa área dos imóveis vazios? Eu não tenho uma empresa que me alugue os móveis. Eu não tenho onde guardar. Morava num apartamento pequeno em São Paulo. Perfeito. Transporte, eu não posso gastar com transporte. Se eu for contratar um carreto, pagar um ajudante, por exemplo, para levar um sofá, vai sair tipo R$500, só isso, Nossa. ou mais. E quando eu falo de homestay, eu tô falando sempre de retorno de investimento. Então, eu preciso fazer algo que tenha um custo acessível para o meu cliente, que traga um alto impacto, para ele conseguir vender mais rápido. Ele vai, provavelmente, para contratar o homestay, ele vai fazer as contas dos custos que ele tem com relação àquele imóvel parado, quanto Sim. que ele vai pagar de IPTU, de condomínio, de manutenção. A rentabilidade do valor, se tivesse investido, A quanto tá rentabilidade, perdendo. muito importante lembrar quanto que ele está perdendo, porque ele não tem liquidez. Isso, custo da oportunidade, né? Então, eu tenho 1 milhão. Onde esse 1 milhão aplicado rende mais? Né? Então, ele faz essas contas. Então, eu tinha esses grandes desafios. E aí, como o homestaging é algo de cenografia, cenário, e eu sempre gostei de criar muitas coisas. Minha mãe, desde pequenininha, fazia caixinha, fazia docinho, ela sempre foi muito criativa. Assim, Habilidade manual. eu peguei um pouco disso. Eu falei, por que já é cenografia? Por que eu não monto um cenário mesmo? Sim. E aí, eu comecei a desenvolver móveis cenográficos, principalmente os maiores. Nossa, O sofá senhora. feito com caixas de papelão, onde eu coloco uma capa por cima. A mesa eu uso cavaletes, e aí a gente coloca... Perfeito. A porta mesa até. varia, né? Pode ser uma porta, às vezes eu faço com placas de isopor. Nossa. Que tinha que ser um material que fosse barato. Leve, prático. Você Leve, tem que eu pensar em consigo logística, desdobrar e que eu conseguia Sensacional. levar no meu carro. Sensacional. Aí eu tive essa ideia, conversei com algumas pessoas e como toda nova ideia, né, tinha pessoas que achavam super legal e tinha pessoas que falavam, meu Deus, esse negócio não vai funcionar. Mas aí, né, eu fui com essa ideia. A cama, por exemplo, a gente faz com caixas de papelão apoiado com colchão inflável. Nossa. É que nos Estados Unidos, eles já usam muito... Eles têm uma cama inflável que ela é bem alta, com uma altura de uma cama normal mesmo. Perfeito. Então Aqui a gente... você usa 2 colchões? Isso, a gente usa 2 colchões infláveis para fazer, por exemplo, uma cama de casal. Legal. E então, assim, eu fui adaptando. Aí eu tive a ideia. Falei, agora eu preciso achar alguém que tope fazer isso, Gente, né? vocês não estão entendendo. Vocês precisam entrar no Instagram dela. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para quem estiver assistindo no YouTube do que é o resultado disso. Alguns cases de antes e depois são chocantes, porque para quem está ouvindo deve estar pensando assim, nossa, mas móveis de papelão... Gente, vocês não estão entendendo. Enxerguem para vocês entenderem o resultado que isso faz. É um impacto impressionante. Perdão, continue. Então, aí eu tinha sempre uma premissa, assim, quando a gente fala de investimento, né, a gente tem uma premissa que a gente ganha sempre na compra e não é na venda. Sim, claro. Então, eu preciso saber comprar muito bem itens que são mais econômicos, mas que tragam esse impacto. Então, assim, as peças maiores, né, como eu falei, sofá, mesa e a cama. parte da cama, né? Eu tive essa ideia. E aí eu fui conversei com uma amiga minha, que é designer também. E eu lembro que ela tinha comentado que ela fez um projeto para o investidor. Porque tem muito isso. O investidor, às vezes, contrata o arquiteto e o designer para reformar o imóvel para vender. Sim, house flipping, né? Que é outra técnica americana também, de você comprar um imóvel antigo. Eu acho sensacional, gente. Depois eu vou trazer um especialista em house flipping também, para vocês terem noção do que é isso. É muito mercado que tem para explorar.
Perdão. Sim, e eles param na reforma. Então, assim, eles fazem todo um planejamento. Comprei o imóvel, eu vou investir tanto na reforma, ele sim. vai valorizar tanto. Só que eles Não param. decora, não decora. Eles não chegam na parte da decoração, até porque não tinha ninguém que fazia algo como eu tô fazendo hoje, que eu tô revolucionando esse Gente, mercado. ela tá nadando no oceano azul. E, inclusive, quem quiser aprender com ela, nós vamos falar sobre isso. Para todos os estudantes, todos os recém-formados, ou quem quer se reposicionar no mercado. Ai, cansei de obra, quero fazer outra coisa diferente, mas tem talento. Vocês vão ver. E aí eu conversei com ela falou, ai, Chay, eu fiz essa reforma, tem 6 meses que o imóvel tá parado e não vendeu ainda. Eu falei, olha, eu tô com essa ideia, vamos lá conversar com... Era um dono de uma imobiliária que ele comprou o imóvel para investir. Aí eu cheguei lá, apresentei, expliquei a ideia, tudo, e ele topou. Era um imóvel de 1.300.000, tinha uma sala muito grande, 2 ambientes, sala de jantar, e a gente fez o quarto principal, que eram acho que 3 ou 4 quartos, e a gente acabou fazendo o quarto principal. Aí eu falei, pronto, agora ele aceitou, tem que correr atrás, né? Fui lá, montei, demorei, acho que... Eu sempre peço para o cliente de 15 a 20 dias, porque a gente faz muitas soluções personalizadas. Certo. E aí, você faz, assim, adaptações, claro, personalizadas devido às circunstâncias do imóvel ou também devido à persona? Devido mais o público-alvo que a gente vai atingir. Sim, perfeito. Então, e aí eu acabo tendo algumas... Todo projeto a gente quer trazer algo de diferente, né? Legal. Porque o homestay, ele acaba sendo bem personalizado. Então, eu fui montar as cabeceiras da cama, porque eu montei e falei, ficou sem cabeceira, ficou feio. Aí eu pego placa de isopor, compro tecido, colo com cola quente. Gente, é brincar de casinha mesmo, assim. Quando você tá montando, parece brincar de casinha. É muito legal. E aí Mas você vai é um tendo exercício ideias. de composição, é um exercício criativo. Sim. E, assim, muito palpável, né? É como se fosse o The Sims da vida real. E assim, qual que é a grande diferença do design pro homestaging, que eu me apaixonei? E aí, desde essa época que eu fiz meu primeiro com imóvel vazio, eu falei, eu só quero trabalhar com isso. Você não tem tanta proximidade com o cliente, tanto envolvimento, porque a gente que trabalha com design, arquitetura, a gente tem um envolvimento muito grande com o cliente. Sim, é muita intimidade. O detalhezinho da cor, o detalhezinho do puxador, aí o cliente escolhe o negócio, depois ele não gosta, ou ele demora para decidir. Então, assim, é muito envolvimento que acaba impactando. Muito detalhamento técnico. Essa parte do relacionamento, né, com o cliente é algo muito delicado para quem trabalha no segmento, né? Assim, porque é aquilo que eu falo, quase que um milagre o que a gente faz, né? Tornar real algo que está na imaginação de uma outra pessoa, não é nem na nossa imaginação. E então, às vezes nem ele sabe o que ele quer. E nem ele sabe o que quer. Então, assim, se a gente não se mune de muitas técnicas para a gente ter uma assertividade maior no projeto, a chance da gente realmente passar por situações frustrantes, se o cliente também, vamos supor, o arquiteto trabalha com uma assinatura, né, mega própria. Se o cliente não se identificar com o estilo do arquiteto, acabou, porque aí vira um transtorno. O arquiteto quer fazer de um jeito, né, daquela forma como ele julga sendo de bom gosto, e o cliente não quer nada daquilo. Então, é realmente assim, não vou falar que é fácil, não, é sofrido mesmo, de verdade. É bem desgastante e é um processo muito longo. Você fica com o cliente 3, 4, 5. Se você for fazer a obra, às vezes demora um ano. Não, então, isso um sem falar de relacionamento arquitetura. longo. Eu tenho colegas que trabalham há 3 anos com o mesmo cliente, que está construindo a casa do zero. E eu gosto muito da agilidade. Então, realmente, eu me apaixonei por homestay, porque é um serviço muito rápido, você entrega e você vê o resultado dele. Porque, assim, em 15, 20 dias, você monta a casa inteira, você tem foto profissional, você tem vídeo profissional. Sensacional. E depois você tem um resultado daquilo, que é a venda ou a locação do imóvel. Com a decoração, não acontece isso. Você parece que não tem um fechamento. Porque, assim, a pessoa vai morar naquele imóvel, mas sabe quando você fica, tipo, você entregou, a pessoa gostou e
E ok. Não, e assim, é a coisa mais difícil do mundo o cliente terminar a obra inteira. Aí você, ainda que você faça o acompanhamento de obra, a produção, pode ser que ele faça alguns detalhes diferentes, né? Você ainda tem que fazer toda essa parte. Pra gente conseguir, vamos ser sinceros, para conseguir um depois, o registro de um depois... Nossa, gente, é muito árduo. Então, todo o trabalho que eu faço, eu tenho fotos profissionais, eu tenho toda uma divulgação. E você falando, né, da parte de finalização, quando você trabalha com cliente final ali, né? Um dos últimos trabalhos que eu fiz, porque eu já estava começando em 2018 a parar de fazer o homestage. Aí eu fiz um projeto de um cliente... Enfim, resumindo, aí eu fiz um banheiro todo clássico, branquinho, a gente trocou a bancada, colocou um mouse branco, ficou lindo. Aí eu fui visitar pra ver um negócio. Na hora que eu tava saindo, eu olhei de relance, ela me colocou uma toalhinha rosa com uma coruja desenhada no lavabo, todo clássico, lindo, maravilhoso. Nossa. E sabe aqueles negócios que você coloca no vaso, na tampa do vaso, aquele Nossa, tapetinho você que tá entra? brincando Parece que o vaso tá com frio. É. Não é higiênico. Não, aquele negócio tenebroso. ali. É tenebroso, exatamente. Aí eu falei, não, eu não consigo mais trabalhar com isso, porque a gente idealiza um negócio super legal, sabe, que tem a ver com o cliente, e aí ele finaliza com essas coisas. Você fala, não faz sentido, me deu uma dor no coração, gente. Eu lembro até hoje, aquela toalhinha rosa com a coruja desenhada, aquele negócio no vaso. Eu falei, não. É um filme de terror, gente. É a descrição do filme de terror. E aí eu fui me apaixonando. Então, esse primeiro trabalho que eu fiz, eu gastei ali 15, 20 dias, porque eu não tinha nada. Eu comecei literalmente do zero. Eu tive que ver as medidas das caixas de papelão para encomendar, achar alguém que fizesse as capas, comprar tudo. Eu não sabia onde comprar. Então, assim, São Paulo a gente tem uma certa flexibilidade. Você vai ali na 25, tem alguns lugares que você consegue, né, uns preços super legais, mas você tem que garimpar, não é toda loja. Enfim, e aí eu montei, foi bem no final, eu lembro que era bem no final do ano, o cliente foi lá, ele adorou, gostou bastante, e aí... No começo de janeiro, a moça da imobiliária me ligou. Eu falei, ai, meu Deus, será que vendeu? Ela falou, ai, Chá, então, eu queria te falar que a gente vendeu. Você pode retirar as coisas. Eu falei, não acredito, vendeu em 30 dias. Entre o Natal e o Ano Novo, o imóvel que estava 6 meses parado. Nossa. Aí a gente meio que duvida. Eu falei, eu acho que pode ter sido sorte, né? Vai saber, vai que, né, acontece alguma coisa. Não, tudo é sorte, Aí eu comecei com certeza. a replicar e fazer em outros imóveis. E esse imóvel que eu fiz, esse primeiro, já era um imóvel de 1.300.000. Porque o que acontece? Quando você fala de homestay, você vai produzir um imóvel para acelerar a venda, as pessoas têm uma mentalidade só gente rica pode fazer. Sim. E eu venho com a premissa de democratizar isso. Qualquer pessoa, desde o imóvel mais simples, consegue deixar a casa arrumadinha, bonitinha. Com certeza. Pra atrair, né? Pra atingir o objetivo dela, que é vender. Então, cara, é uma questão de produção mesmo. Não é uma questão de investimento alto. Não tem nada a ver. Então, com essa solução dos móveis cenográficos, eu consegui reduzir muito o custo. Porque imagina, o custo de um sofá, de uma mesa. Gente, tá tudo caríssimo. Nossa Com a pandemia, tudo dobrou. Não, e a logística, então, em São Paulo é caríssima. A logística de lugar para armazenamento. Então, assim, o pessoal fala, mas Chay, como é que você faz? Esses primeiros eu guardava debaixo da cama. Mas o que aconteceu? Eu sempre penso o seguinte, a gente tem que resolver um problema de cada vez. Então, meu problema era vender. Fui lá e vendi essa ideia. Agora, eu tinha um segundo problema, que era montar. Certo. Aí, eu corri lá e montei. Aí, depois, eu tive o problema de desmontar e guardar. Onde que eu vou fazer esse negócio? Então, assim, como eram coisas dobráveis, assim... Eu levei pro meu apartamento, ficou entulhado de coisas. Então, meu apartamento, assim, no começo tinha dia que parecia que tinha sido assaltado, que não tinha nada dentro. Porque eu usei muitas das coisas que eu mesmo tinha. Coisas. Meu Deus do céu, que louca. Eu levava muitas das minhas coisas, a parte de talheres, de pratos, né? A parte de louça, às vezes roupa de cama. Aí o marido chegava, cadê o prato? Cadê o copo? Não tem. Era bem isso, tipo... mesinhas laterais. Mas e o meu cachorro? O meu cachorro foi pra sessão de fotos? Como é que é isso?
E aí tinha dia que parecia que virava uma loja em liquidação, porque aí tinha 3, 4 mesinhas Sodão, de 100. sodão. Tipo, era bem assim no começo. Isso que eu ia perguntar, assim, um pouco de como que roda o seu negócio hoje. Você tá contando aí um pouco do seu processo todo. Tô adorando que, assim, eu não fiz as perguntas, mas ela já acertou todas, né? Quando que ela soube que ela queria ser designer de interiores? Um fracasso, pra mim, é a cena da corujinha rosa, é a cena do fracasso. Os sucessos também, já apresentou vários cases impressionantes. Eu tô aqui, gente, fingindo normalidade, porque eu tenho intimidade, tá, gente? Mas nós estamos falando com uma pessoa premiada. E nós vamos falar também sobre esse prêmio. Meu Deus, 3 horas de podcast. Por favor, não, que esse tempo não acabe. Devia ter te chamado mais cedo hoje. Me conta como é que funciona toda a operação atualmente, assim, né? Você, como que você... termina de me contar como que você resolveu essa questão da logística do acervo e como que funciona a operação toda. Como que o cliente chega até o final. Vamos lá, Ana. Então, assim, esse foi o começo, né? Acho que o começo de tudo, a gente o perrengue. vai desbravando, né? Eu falo assim que eu cheguei assim, era só mato e eu fui ali na faca, Não no foi-se. facão ali, trilhando esse caminho e abrindo oportunidade para milhares de pessoas. Então, eu comecei com o que eu tinha. Acho que às vezes a gente fica esperando, tá tudo perfeito, ter todas as circunstâncias para começar, e aí nunca é o momento perfeito, nunca você tem tudo. Então, eu parto dessa premissa, eu vou resolvendo um problema de cada vez. E o que acontece muito? Às vezes você termina um cliente, você já pega outro. Então, você leva de um e já coloca no imóvel do outro. Então, no começo, assim, foi mais ou menos isso mesmo. Eu guardava em casa, debaixo da cama, eu tinha um depósito na parte de baixo do prédio, eu colocava lá, e a gente vai crescendo. Então, eu comecei a deixar o design de interiores e a focar na parte de imóveis vazios. Porque tem a questão do foco também. Porque eu gostei, eu realmente me apaixonei. Eu falei, mas é isso que eu quero fazer. O cliente, normalmente... Chay, você faz projeto? Não faço projeto. Você apresenta o que você vai montar? Na 99% dos casos, não. O cliente me paga e ele nem sabe o que eu vou colocar lá dentro. Que isso? Eu vou fazer. Ele só sabe que vai ficar bonito e Ele vai só sabe vender. que vai ficar bom. Por quê? É um trabalho que eu vim conquistando ao longo do tempo. Então, hoje o cliente olha os meus trabalhos, ele tem confiança. O grande ponto é que ele tá comprando o benefício, né? Exatamente. Ele quer vender, ele não quer saber o que você vai colocar ali dentro. Então, exatamente. Assim, é libertador pra gente. Nossa, é maravilhoso. Liberdade criativa 100%. Parece trabalho de faculdade. Nossa! Você tem um cliente ideal e aí você tem um budget, eu posso investir tanto, e aí você cria dentro daquilo. Gente, e aí você pensa, né? Ele tá mesmo... O que você vende, no final das contas, olha, eu vou acelerar a venda do seu imóvel em no máximo 3 meses. O preço é X. Em média. Então, falando disso, né? Qual que é a minha argumentação hoje? Quando eu comecei no Brasil, né? Era tudo mato, a gente não tinha muito um dado. Os dados que a gente tinha eram todos dos Estados Unidos, da Europa. E, em média, os imóveis... em média, 80% desses imóveis demoravam, em média, 3 meses para vender. Só que cada mercado é muito diferente. Certo. Nos Estados Unidos, é bem mais rápido a giro venda. é muito, O giro gira em torno de 45 dias, em média. É muito rápido, porque lá eles têm um setor imobiliário muito aquecido, padronizado. Padronizado também. E eles fazem todo, né, um processo, assim. Você tem um corretor para venda do imóvel, você tem um corretor para compra. Olha só. São 2 corretores. Normalmente, você não fala... Porque o que acontece aqui no Brasil? Você tem um corretor que faz os 2. Então, ele tá vendendo o seu imóvel, ele leva um comprador lá, fechou a porta e fala, acho que a gente consegue um desconto. Porque ele não tem argumentação. O imóvel não tá bonito, não tá preparado. A única coisa que ele consegue fazer é falar em desconto. E desconto, eu falo, todo mundo consegue dar. Mas perda de patrimônio. Agregar valor, poucos conseguem fazer. E as pessoas querem comprar, né, o imóvel dos sonhos. Ela não... Quem compra imóvel velho, caindo nos pedaços para reformar, é investidor. Euzinha. É investidor que compra. As pessoas querem já ver, sabe? Elas não conseguem visualizar além. A gente que é arquiteto,
Às vezes consegue, às vezes não. Tem Aham. trabalhos que eu chego e falo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Tipo, não cabe nada. Aí eu meço, aí Aham. eu faço a mágica acontecer. Mas, assim, é muito difícil das pessoas visualizarem e isso deprecia. Você chega no imóvel, precisa pintar, precisa trocar fiação. Tudo você vai fazer na listinha para diminuir o preço. Sim. Então, quando a gente trabalha nessa área, a gente tem alguns, né, desafios. Então, a gente não tinha um dado brasileiro. Então, conforme eu fui trabalhando, dando palestras, criei os meus workshops e cursos, eu fui trazendo outros profissionais aplicando essas técnicas e tendo resultados também incríveis. Eu tenho hoje uma mentorada minha que ela fez o homestay de um imóvel, pasmem, estava 8 anos parado. Nossa. Vendeu em 5 meses. Que isso? 5 meses. 8 anos parado, vendeu em 5 meses. Senhora. 6 anos parado, vendeu tipo em 3 meses. Então, assim, a gente tem dados muito, muito legais. Só que cada um tinha o seu próprio dado. Aham. Eu tinha os meus clientes que eu divulgava. E aí, com o curso, você conseguiu unificar aí, esses com dados e montar com o métricas. curso, né? E com esses profissionais já atuando na área, porque, Ana, é um processo que não é rápido. Lógico. Então, você imagina, existe um tempo de negociação entre o stager e o cliente. Não, e vamos Né? combinar que é um mega tempo, porque até o povo entender. Sim. Que o que é, até o povo aceitar, até o povo entender, né? Tem cliente que me procurou 2 anos depois que o imóvel não vendeu. Nossa. Dá vontade de cobrar o dobro, né? Tipo, olha o dinheiro que você perdeu. Podia ter feito, já ter vendido. Mas eu sou paciente. Então, assim, você tem um tempo de negociação. Aí você fecha com o cliente. Você tem um tempo de montagem. Depois você tem um tempo que vai pro portal. E aí você tem mais ali uns 2, 3 meses que vende. Às vezes 4 meses. Aí tem documentação. Então, às vezes, o trâmite para você ter, tipo, realmente um case de sucesso, às vezes é 6, 7, 8 meses. Tem imóvel que vai para financiamento. Aí demora um pouco mais. Então, então é um tempo... A gente... Sabe, tem que ter uma maturidade e esperar isso acontecer. Aí, o ano passado, eu consegui reunir 104 trabalhos de alunos e a gente chegou em um dado que é 86% desses imóveis foram vendidos em até 3 meses. Nossa, Então, sensacional. para quem quer ver, eu fiz um coquetel de Sensacional. lançamento em São Paulo e eu apresentei todos esses dados, a gente filmou, tá lá de graça no meu blog, chai.com.br, que eu já falei aqui, que vocês podem acessar. Chai com SH, tá, gente? SHAE. Isto. Então, eu consegui reunir esse dado. Então, hoje a gente tem um dado Brasil Perfeito. de trabalhos. Então, se vocês Gente, assistirem... essa pessoa está sentada na mesa. A pessoa que levantou esse dado está sentada na mesa. E a pessoa também que recebeu o prêmio Top Empreendedora. Me conta como que foi isso. Esse foi um trabalho, na verdade, foi um prêmio que eu recebi, era na época ainda da área que eu trabalhava como design de interiores. Sério? Né? Eles triaram alguns profissionais e aí eles selecionaram os melhores. Enfim, eu não sei exatamente qual foi o critério. Os critérios lá. Isso, mas... Isso foi em que ano? Eu acho que foi em 2014, 2015. Nossa, novinha ainda. Gente, mas é uma pessoa... eu já falei, né, em outros episódios e repito, né? Uma coisa é ser empresária, outra coisa é ser empreendedora. É uma pessoa que sempre foi focada em inovação, né? Sempre foi desbravadora, sempre trouxe algo de novo. É aí que você realmente empreende, porque fazer mais do mesmo... Não que seja errado, porque várias coisas nós precisamos que sejam mantidas, vários serviços, né? E isso é ter um negócio, isso é empresariar, né? Mas ter a coragem de inovar, né? Não é para qualquer um. Mas voltando eu queria terminar o processo aí do que acontece, desde da hora que o cliente chega até o final. Você estava explicando sobre o acervo também. Isso. Só abrindo outro parênteses antes de terminar disso, que você falou a questão da inovação, né? Muitas vezes a gente acha que a inovação ela tem que ser algo tecnológico, algo diferente. E muito pelo contrário, eu inovei usando caixas de papelão para criar um cenário de um imóvel para vender. Então, quando a gente está trabalhando e a gente está empreendendo, a gente resolve problemas.
Então, você tem que olhar com aquele problema e falar, nossa, aquele problema é... Como é que eu resolvo esse problema? E aí, você tem uma... E você queria um negócio em cima disso. Total. Então, eu vi uma demanda milionária de um monte de imóveis que estavam vazios, sem ninguém... sem ter ninguém que resolvesse esse problema. E eu fui lá e desbravei. Sensacional. E o B2B é maravilhoso demais, né? Porque você... B2B, para quem não sabe, né? É business to business. Então, você tem um negócio e você vende para outras pessoas que querem aquilo para fazer negócios também, né? E é muito mais... O apelo de venda é muito mais fácil do que para o cliente final, né? Além de todas essas questões que a gente falou, né? Relacionais, né? Operacionais, do atendimento B2C... Business to Customer, tem a questão de você ter esse argumento, olha, você vai comprar o meu serviço, você vai lucrar, né, mais com ele. Então, fica muito mais forte, né, muito mais atrativo. E, Ana, tem uma questão aí que é bem legal, que o seu cliente é recorrente. Porque quando você faz o design de interiores, quando que a pessoa vai te contratar de novo? Nossa, você aumenta... Daqui 5, 7, 10 anos... O ciclo de compra é muito mais alto. Quando você trabalha com um investidor, ele compra o imóvel, ele reforma, ele vende em 3 meses... É o job dele, ele vai comprar toda hora. Ele vai te contratar de novo. Nossa, num ciclo muito menor do que o de obra. Não, além de você ter a... É incrível. É um mercado maravilhoso. É muito sensacional. Oceano Azul tem os seus desafios, né? A gente falando dessa parte de logística. Então, eu comecei do jeito que eu conseguia. Pegando coisas da minha casa, enfim, montando ali como eu consegui. E a gente vai aprimorando. No meio de tudo isso, veio a pandemia. Sim. E aí veio a pandemia, meu filho nasceu também. Hoje eu tenho um filho de 2 anos e meio. Davi, lindo. Que é muito fofo e inteligente. Espero que ele goste dessa área e continue o meu legado. E aí a gente teve a pandemia, teve que ficar em casa. Mas mesmo assim eu consegui fazer alguns trabalhos. Trabalhei muito com imóvel, com o morador. E eu me mudei de São Paulo para o interior, me mudei da capital de São Paulo para o interior. Então, eu peguei todas as minhas coisas que estavam no apartamento, no depósito ali, desmontei alguns apartamentos que eu tinha e levei isso para um espaço. Então, a gente vai melhorando essa questão de logística. Sim. Você tem hoje como se fosse um... a gente tem um galpão. Um galpãozinho, um galpãozinho legal. onde que a gente guarda as coisas. E aí, eu mudei de novo do interior pro litoral. Hoje eu moro na praia, aqui no litoral de São Paulo. Eu venho para São Paulo às vezes 2 vezes na semana. Que delícia. Que é pertinho, dá uma hora e meia. Então, assim, hoje eu moro na praia, levo meu filho para passear, curto ali. Eu consigo ter essa flexibilidade. E com a pandemia, melhorou muito a questão de conexão, de logística, assim, né? Então, hoje eu tenho uma equipe que está em São Paulo. Então, se eu precisar montar alguma coisa, assessoria de alguma coisa aqui, eu também voltei a fazer obras. Porque quando eu comecei com o homestage, eu parei de fazer obra, que era algo que me dava muita dor de cabeça. Eu vivia estressada, cansada e não via o dinheiro, não via a cor do dinheiro. Porque obra tem ali a parte complexa. E aí, o ano passado, eu voltei a fazer obras, tanto no litoral quanto em São Paulo. Sempre com foco no homestage. Porque sim. É muito mais fácil. Porque você especifica, olha, cliente, investidor ou proprietário. Você tem que colocar isso. A gente tem esse, né? A gente faz uma prévia de valor de investimento, a gente especifica algumas coisas, mas vai embora. Porque ele quer ver pronto rápido. Exato. Ele não quer ver detalhes, então a gente vai resolvendo. Esses dias para trás eu fiz um imóvel para locação que ficou maravilhoso, um apartamento de 1 quarto na Vila Olímpia. E eu tinha especificado uma prateleira no quarto que tinha. E era o que o rapaz foi instalar. Ele falou, vai ficar muito pesada, não vai suportar. Eu falei, coloca na varanda. A cliente não tava nem aí, entendeu? Se fosse uma pessoa que realmente fosse morar, e aí tinha uma função, eu teria que, aqui explicar, que não sei o quê. Não, eu coloquei na varanda, ficou até melhor, a cliente nem lembrava. Nossa, então, uma praticidade impressionante. É muito prático o trabalho. Então, a gente vai crescendo nessa logística como qualquer coisa. E hoje, Ana, mudou bastante o cenário de quando eu comecei em 2015. Então, a gente tem algumas empresas
que alugam esses móveis que são maiores, tipo sofá, mesas, e você consegue, parte dessa operação, alugar dessas empresas. Se você quer trabalhar com homestaging, mas não quer, né, pensar na logística, alugar espaço, tudo mais, você consegue alugar algumas coisas. Até fiz recentemente um apartamento assim, aluguei algumas coisas dessa empresa e outras coisas eram do meu acervo próprio. Então, como é que a gente... Aí tem uma pergunta que você não fez, que eu acredito que você já vai fazer, mas eu já vou entrar nela, que é a precificação. Chay, quanto é que você cobra num trabalho? Né? E aí, voltando, a gente tem dois tipos de clientes. Com o morador, quando tem toda a parte imobiliária, você faz aquela despersonalização e entra com pontos-chaves e produção. Você cobra como uma consultoria ou como uma produção, como se fosse um trabalho de... Finalização, né? Um trabalho normal. E só acrescento a parte de direção de fotografia, que a gente também faz. Muito importante. E a gente fala, eu vou contratar o fotógrafo, ele sabe fazer foto. Então, negativo. Não sabe. Então, não sabe. Tem todo um detalhe que a gente precisa que passe nas fotos, conexão de um ambiente com o outro, espaços mais amplos, detalhes. Enfim. Nossa, então, tá vendo, gente? A gente, porque ainda que nós estamos falando aqui de profissional para profissional, né? A gente sabe que existem os fotógrafos profissionais de arquitetura e design. E esses profissionais, eles já sabem fotografar super bem, eles têm as lentes específicas, exposição toda adequada para esse tipo de situação, mas aí veja que a direção de fotografia que ela está trazendo aqui é uma outra coisa. É com relação à percepção do espaço para quem vai comprar, noções de acesso, circulações, conexões entre os ambientes, que muitas vezes não é algo que a gente quer mostrar, ainda mais em tempos de Instagram, né? A gente está querendo mostrar detalhes, a gente quer mostrar um esmero ali. O design como um todo. Você tem que vender um conjunto, você não está vendendo a decoração, você está vendendo um imóvel. E eu falo assim, você está vendendo a sensação de morar ali. Então, vista é algo que às vezes, assim, é muito comum o fotógrafo querer fechar a cortina para ele ter uma equalização melhor da luz. Sim. Como que você fecha a vista de um apartamento que você quer vender? Não tem condição. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e orientado de acordo com o curso da Chay. Comprem o curso da Chay. Isso. Bem discretinha. Você tem a parte, por exemplo, de aromas que a gente trabalha, né? Pra experiência. Perfeito. E aí, eu tinha muita dificuldade de encontrar aromas. Nossa, é muito visual merchandising. E eu desenvolvi uma linha de aromas. Hoje eu tenho 5 fragrâncias. Eu não sabia disso, amiga. Você nunca me contou? Como assim? Tenho, depois eu te mostro. Até trouxe, tá lá no carro. Eu tenho uma linha de 5 fragrâncias para cada tipo de sensação que eu quero trazer pro ambiente. Nossa, e você deve ter super bem mapeado a questão das principais personas brasileiras de consumo. Perdão, você não respondeu a pergunta da precificação, respondeu? Não, a gente já vamos chegar lá, porque eu comecei com o contexto dos imóveis com morador, que a gente precisa fazer toda essa faz a consultoria, a preparação. Então termina isso. Tem que estar atenta a esses aspectos, né? Não é simplesmente decoração. Então, assim, aromas, às vezes uma música que você vai colocar. Dependendo do cliente que a gente trabalha, se for um pouco mais de alto padrão, a gente faz uma playlist de música para tocar no imóvel quando a pessoa vai visitar. Cara, muita experiência de loja mesmo, né? Sensacional. E aí, indo para os imóveis que estão vazios, quando a gente mobília eles, a gente tem uma métrica que varia em torno de 1,5% a 2% do valor do imóvel. Nossa! Então, eu tô falando, por exemplo, imóvel de, vamos arredondar, 1 milhão, a gente cobra entre 15 e 20 mil reais. Dentro desse valor, tem toda a parte de mobiliário que a gente coloca lá dentro. Certo. Então, o cliente te dá esse dinheiro e aí você se vira para colocar as coisas lá dentro. Diferente do nosso trabalho como designer e como arquiteto, onde a gente cobra só pelo serviço. Exatamente. E a contratação de todos os fornecedores, produtos, materiais, mão de obra é à parte. Exatamente. Nesse caso, está embutido dentro do valor os produtos, né? Exatamente. Só que esses produtos, se você comprar, são todos seus. O próximo cliente que você fizer,
Você leva... Porque assim, a gente sempre pensa no imóvel e tudo, mas a gente pensa como é que eu posso utilizar essa peça no outro imóvel Você também. tem que ter peças então, super você tem versáteis. Peças coringas, peças versáteis. Às vezes, por exemplo, no apartamento que eu acabei de terminar, eu tinha uma peça lá que tinha um detalhe em bronze. E eu queria dourado. Eu peguei o spray e pintei, sabe? Então, assim... Quadros que, sabe, que são mais contemporâneos, que vão em vários espaços. Sim. Então, a gente tem muitas peças que são coringas. Então, o próximo que você fizer, você leva tudo pro próximo. Você dilui super bem, né, o Você investimento consegue numa diluir peça. esse investimento. E é um projeto muito rápido. Então, você pensa, fechei um trabalho de 20 mil, em 15 dias tá pronto, você parte pro próximo. Nossa você tem portfólio. Senhora! Desse trabalho, você vai ter contato com o corretor, com outros investidores. Eu tenho uma aluna que no mesmo prédio, ela já fez 3 apartamentos. Nossa. Tinha um apartamento, se eu não me engano, tava tipo uns 7 anos pra vender. Ela vendeu em 40 dias, depois do homestaging. Aí ela pegou, acho que mais 2 no mesmo apartamento para vender, no mesmo prédio para vender. Tô chocada. Então, você consegue diluir isso Sensacional. no trabalho. Então, o valor vai... Já desce pro vizinho, nem paga frete. Já joga para baixo. Então, varia em torno de 1,5%, 2%. Então, aqui depende. Muito legal. Às vezes, o mesmo imóvel, vamos lá, né? Falando de precificação. Você tem um imóvel de 50 metros quadrados na zona leste de São Paulo, né? No bairro mais popular. Você tem um outro apartamento, 50 metros quadrados nos Jardins, em São Paulo. São peças diferentes que você vai utilizar, Claro. usar diferentes. Então, assim... é óbvio que você vai cobrar bem mais caro, porque o público exige itens mais selecionados. Perfeitamente. Às vezes você pega o imóvel que tem área externa. Então, a área externa é um pouco mais complexa, são imóveis mais caros também, que tem que fazer mais coisas. Então, depende muito do público, do próprio imóvel e da verba que o cliente tem disponível para fazer o investimento no homestaging. Não, dá muita margem para criatividade, assim, solta. E aí, eu queria entrar nesse aspecto. Você... tendo mapeado essas 5 fragrâncias da sua coleção de aromas, tendo o seu acervo, você tem, inclusive, a impressão da sua assinatura, do seu estilo de homestaging bem definida. Você tem um estilo bem brasileiro, que eu percebo, né? Alegre, vibrante, né? Super atraente, diferente, por exemplo, do homestaging europeu, né? Que eles chamam também de homestyling. Gente, pesquisem sobre isso na gringa, que vocês vão ficar chocados com o que as pessoas fazem, né? Eu já te mostrei aquela referência também, né? A EMG, né? Chama Interior Marketing Group, de Nova York. Gente, é uma empresa... Eu não vou dizer bilionária, mas eu sei que eles receberam aportes gigantescos, um acervo colossal, galpão gigantesco para agilizar isso. Então, assim, é um mercado muito, muito forte, muito inexplorado. E que a gente consegue trabalhar com os mais diversos estilos, né? Estilos mais neutros, mais escandinavos, estilos mais tropicais. E me conta o que você sente no mercado imobiliário brasileiro, o que você acha que mais atrai o pessoal, o que eles têm gostado. E me conta também, talvez ilustrando isso, esse case incrível e super recente do seu maior homestaging já executado. Ana, o mercado imobiliário, eu vejo que ele ainda é muito amador. Dificilmente você vai ter assim, nossa, seu filho precisa escolher o que ele vai ser quando crescer. Vou ser corretor. Dificilmente alguém fala, eu quero ser corretor. Não. O corretor nos Estados Unidos, que é o broker, é uma faculdade e ele é super bem valorizado e reconhecido. Aqui a pessoa faz um curso e é uma segunda opção de vida. Exato. Então, assim, é uma carreira paralela e, digamos, alternativa. Paralela. Aí não dá, ele fica lá um tempo, tudo dá muito certo, ele passa por uma outra coisa. Então, não é uma profissão hoje que é super valorizada. E aí, são vários problemas que a gente tem dentro desse mercado. A gente tem excelentes profissionais, com certeza, igual qualquer outro mercado, tanto na nossa área também. Mas a gente tem grande parte de profissionais que não são qualificados. Outra perspectiva que eu vejo no mercado imobiliário é quantidade versus qualidade. Eles querem quantidade.
Você chega numa imobiliária, tem 1000 imóveis para 20 corretores. Você não tem como trabalhar aqueles imóveis, deixar eles atualizados, orientar o cliente. Então, para eles, o quanto mais de captação tiver, se vender um ou outro, tá bom. Porque, né, ele ganha ali a comissão, é uma comissão alta em cima do valor do imóvel, então o que cai na rede é peixe. Então, tem essa grande questão do nosso trabalho, do nosso mercado, na verdade. E a gente tem uma questão de como é divulgado o marketing para a venda dos imóveis. Então, como é que é feito isso? A pessoa, quero vender meu imóvel. O que ela faz? Liga na imobiliária, tira a foto do jeito que tá, sobe no portal imobiliário, faz alguns anúncios na internet com esses imóveis horrorosos e fica esperando algum cliente cair do céu. É um milagre. Então, e aí o corretor, ele tem muito mais dificuldade, porque ele tem que argumentar muito mais para conseguir valorizar aquele imóvel que tá capenga, que não tá legal. Às vezes ele nem tem argumento, porque é triste. O argumento mesmo, é preço. Gira em torno exatamente, de preço. exato. E não é isso que as pessoas querem. Você compra o shampoo mais barato? Você compra o tênis mais barato? Não. Por que a gente vai comprar um imóvel só porque ele tá barato? Não tem condição. Então, a gente tem um mercado que precisa crescer muito. E nos Estados Unidos, existe desde a década de 70, né? E lá você tem o open house, as pessoas preparam o imóvel. O corretor, eu vejo, e a imobiliária, ele tem que ser uma empresa de facilities. O cliente chega, qual que é o primeiro passo? Fazer a vistoria. Olha, precisa pintar o seu imóvel. Não dá para vender sem pintar? Precisa arrumar isso, precisa fazer aquilo. Orientar, cuidar mesmo da pessoa. É uma questão cultural que a gente tá quebrando, né, no Brasil. E a imobiliária é a peça-chave. Sim. Isso valoriza. Eu falo assim, tem imóvel que não dá pra você trabalhar. Eu falo, desculpa, eu não consigo trabalhar seu imóvel se você não fizer uma reforma mínima possível. O corretor tem que ter essa coragem. E eu tenho vários corretores que chegam pra mim e falam, Chay, eu até conseguiria vender esse imóvel, porque ele tá bem localizado, ele já tá, né, arrumadinho, mas eu demoraria 6 meses, teria que fazer umas 20 visitas. Sim. Com homestaging, em 30, 40 dias eu já vendo, 2, 3 visitas, já tem proposta, é muito mais rápido o meu trabalho, eu já parto para um outro, eu economizo sola de sapato, e todo o desgaste. Então, o mercado imobiliário, a gente tem ainda muito o que melhorar, e o homestaging, para mim, é a base. Não dá para vender hoje um imóvel com melhor valor e mais rápido sem passar pro homestaging. Então, é um trabalho de conscientização que a gente vem fazendo e a gente está tendo muitos resultados positivos, principalmente com investidores, porque o investidor, ele faz muito conta. Né? Eu comprei, eu vou investir tanto e vou ter esse resultado. Às vezes, com o proprietário, tem muito apego emocional, sabe? Você tem que ir ali conversando, até cair, né? Até ele realmente ver que faz sentido esse investimento e fazer tudo que precisa ser feito. Mas qual que era a sua pergunta? A minha pergunta é a respeito de mapeamento de estilo do brasileiro. Sim, tá. E aí, esse ponto. Quando eu comecei a estudar, né, e me aprofundar no homestaging, eu fui buscando muito de referências próprias. E fui estudando também muitas outras fontes, né? Eu sempre tive uma questão de entender o porquê das coisas, nossa conexão com os ambientes. E o público brasileiro é um público diferente do público europeu, americano. Então, não dá pra gente trazer toda essa neutralidade. E aí, eu tô trazendo um termo agora que é a cromofobia. As pessoas têm medo de usar as cores, de errar, e aí deixa tudo aquele básico, pastelzinho, neutro. Parece sofisticado por um lado? Parece, mas, sabe, falta esse gingado que o Brasil tem. E não só isso, né? Estratégia até de marketing, de atratividade. Eu vi que você usou num projeto recente, que foi seu maior homestaging, né? O vermelho, o azul, o laranja. Como é que foi isso? Assim, o cliente não sabia que você ia ousar? Então, esse trabalho, ele não foi o maior em termos de espaço, assim, já fiz imóveis maiores, mas foi um imóvel de maior valor, né? E... Era um imóvel de 2 milhões. Era um imóvel de 2 milhões ali na região próximo da Avenida Paulista. E o cliente tinha me passado que o público daquele apartamento
era jovens casais. Perfeito. Então, eu já tinha isso muito claro. E eles já tinham reformado o apartamento, eles tinham integrado o closet com um quarto. E ficou um espaço gigante, mas estava totalmente vazio, assim. Então, você perde um pouco de referência. Sim. Então, como ele me passou o briefing de um casal mais jovem, eu falei, olha, eu preciso trazer algo que chame essas pessoas. E a gente tá vendo hoje um grande movimento em relação a trazer mais cor para dentro da casa. A trazer mais emoção, Demais. sentimentos. Não, Expo Revestir esse ano trouxe 200 cores de torneiras possíveis. Eu fiquei impressionada. Então, acho que é uma tendência. O pessoal achava que seria uma tendência pós-pandemia rápida, né? Mas não está sendo tão rápida assim. Como toda tendência, ela vai perdurar, né? Ela vai ficar por um bom tempo. E aí, você colocou laranja na cozinha. E aí, a gente trabalha muito, assim, isso não é algo da minha cabeça. A gente estuda bastante, né, Ana? A Ana, ela mapeou vários estilos de decoração, ela é super expert nisso. Adoro. Até hoje eu sou encantada de como você conseguir reunir todos ali. Então, a gente estuda a parte de cores. Então, Do que vai atrair o público. que vai... Não atraiu, mas a cor em si, o que cada cor representa? Então, da sensação pra você e das tonalidades que a gente utiliza. Trazer então, o que aconteceu nesse imóvel, né? Era um imóvel antigo, então eu tinha um hall de entrada do prédio que não era muito legal e um elevador bem velho. Inclusive, eles estão... Era um por andar. São 2 por andar, estavam trocando. Você teve liberdade para mexer no hall? A gente não mexeu no hall do elevador. Eu mexi... Aqui o apartamento tem um hall. A hora que você abre a porta, particular. tinha um hallzinho Perfeito. particular ali. E aí eu falei, olha, eu preciso criar alguma coisa aqui que traga um alto impacto e que seja tipo um portal pra pessoa esquecer que ela entrou num hall de elevador feio. Que ela entrou no hall de elevador feio. Sensacional. Então eu preciso trazer alguma coisa que tenha esse impacto. Ao mesmo tempo, eu sempre friso que do trabalho que eu faço, eu quero trazer segurança para as pessoas tomarem uma decisão de compra. Certo. Então, que cor eu poderia usar no hall de entrada para criar esse portal ali, né, de separar o feio, o antigo de algo novo, moderno, e que trouxesse segurança. E aí eu optei pelo tom de azul marinho. No hall de entrada, No perfeito. hall de entrada dentro já do apartamento. E aí eu fiz uma caixa. Então, fiz a parte de cima, a lateral e a porta também. Pintei todo aquele hall ali de azul. Fica lindo, lindo, lindo. Ficou... E o azul marinho, ele é um tom mais chique, sofisticado, né? E aí eu encontrei um quadro maravilhoso também, que era uma flor meio abstrata, azul com branco, que ficou incrível. Contraste. O contraste. Então eu fiz a sala toda uma paleta mais clean, assim, e eu gosto de trazer muitos elementos que tem um tom mais queimado, assim, sabe? Um tom de terracota. Eu sempre uso muito nos projetos. E aí, nesse caso, eu fiz uma sala bem clean. E na cozinha, era uma cozinha muito comprida. E no final tinha uma copinha que era para fazer um banco. Uma mesinha redonda e tudo mais. Legal. E eu falei, que cor que combina com esse azul marinho? Gente, ela é goiânia, mas fala meu, vocês perceberam, Pois né? né? Ana, hoje eu fiz... Esse mês eu fiz 40 anos. Então, basicamente, a metade da minha vida em Goiânia e metade da vida em São Paulo, assim. Que demais. 20/20, sabe? Legal. Na cozinha, qual cor que ia vibrar com azul? Qual cor vibraria com azul? Você trouxe a complementar. E aí, eu trouxe o tom de um vermelho alaranjado. Coral, né? Que combinava com o mesmo tom de azul marinho. Perfeito, perfeito. Então, eu não queria trazer uma cor muito... Porque normalmente a gente usa cores mais pastéis. Né? Mais secas, que a gente fala. O cliente assim. sabia que você usava essas cores Não, eu perguntei ousadas? pra ele. Eu falei, olha, eu posso pintar umas paredes? Não vai ter custo, tá dentro do valor que você fechou. Assim, Tá bom. tá bom. Pode ir lá. Eu vou pintar de amarelo, vermelho, verde. Aí eu escolhi a cor no catálogo. E a gente que é especificadora, a gente sabe que a cor do catálogo normalmente não é a cor que fica na parede. Porque você tem questão de iluminação natural ou não. Tem uma série de coisas que influenciam. A hora que o pintor pintou e me mandou a foto, eu desculpa a palavra, mas, que merda. Tipo, o negócio fica laranja, Jesus. Porque eu fiz também uma caixa, né? O teto, porque eu queria criar um cantinho aconchegante.
Falei, gente, ficou laranja demais. E agora? Eu falei, não. Porque não tem 3D, né, gente? Lembra? É freestyle ali, ó. É na coragem. É na raça mesmo. A gente pega algumas imagens de referência, faz, né, a questão da composição de cores e tudo. Eu falei, não, mas vai dar certo porque eu vou usar tudo neutro. Então, eu fiz o banco cinza. Você não faz nenhum mood board pro cliente, nada? Na maioria das vezes, não. De vez em quando, os gente. clientes pedem, assim, mas normalmente eu não faço só pra mim mesmo. Sensacional. Assim, quando é imóvel de temporada, só um parênteses, quando eu faço imóvel de temporada, assim, aí eu apresento a proposta do que vai ser, tudo, porque é um pouco, assim, vai ficar no imóvel. Vai ficar permanente, vai ter usabilidade e tudo. Então, assim, ele normalmente, quando é imóvel de temporada, sim. Dependendo do que precisa ser feito, às vezes eu faço realmente um 3D rapidinho, nada renderizado, assim, mas só pra ele ter uma ideia. Quando é pra venda, dificilmente. Certo. E aí eu falei, não, calma que eu vou... Respira, né, Chay? Respira. E aí eu trouxe um quadro que tem um fundo neutro com uma borboleta azul que linka com o azul entrada. da entrada. A gente vai fazendo esses links. Aí toda a parte do banco é cinza, almofadas cinzas. E aí, o que a gente faz? Quando a gente monta o homestage, a gente normalmente faz uma mesa posta, ou sempre faz algum charminho, né? E aí eu fiz uma mesa posta ali para 4 lugares, tudo. E aí eu coloquei o suco. Eu falei, vai ter que ser suco de morango vermelho pra combinar com a parede vermelha ali no fundo. E aí, o que acontece? São pontos bem estratégicos. Essa copinha que eu fiz, ela ficava no final desse corredor da cozinha, né? Era uma cozinha compridinha. Então, assim, quando eu estivesse cozinhando, eu não via o laranja. Porque eu tava de frente pra parede, que é neutra. Ela ficava um pouco na minha lateral. Na hora que você tá na mesa também, E quando você eu não tô vê. sentada na mesa, eu também não vejo o laranja. É Então, uma cor da circulação, é praticamente. uma cor que você vai olhar, mas você não vai ficar, não vai ser cansativo. Então, Sim. foi estratégico. E eu queria puxar a vista, quando eu faço a foto, pra pessoa enxergar lá no final da cozinha. Se eu deixasse tudo Exato. neutro, a pessoa não ia Não ia ver, projetar ter aquele ambiente. Essa integração. Então, foi estratégico. Não, sensacional. E Eu achei que ficou tão lindo, mas tão lindo, que não vai dar tempo desse podcast. Quando a gente editar e o podcast for ao ar, o apartamento já vai estar vendido. Acredito que sim. Porque ficou muito lindo. E aí eu trabalhei o apartamento todo com paletas mais leves, neutras. Não, eu adorei a inserção da palhinha, da madeira, das plantas. Você sempre coloca isso. Eu vejo que é uma assinatura Nesse sua. caso, por exemplo, na sala, é que a gente analisa imóvel por imóvel com aquele olhar mesmo de como as pessoas vão ver. Então, eu tinha um janelão muito grande, porque esse imóvel, os imóveis mais antigos, ele não tem varanda gourmet, que é algo que as pessoas pedem. Valorizam muito hoje. Só que eles têm outras vantagens. Então, esse apartamento, ele tinha um janelão, uma sala de piso a teto, assim. Sim. Então, eu quis valorizar. Então, eu falei, olha, eu preciso colocar alguma coisa para composição, mas não pode ser pesada. Então, eu coloquei uma cadeira de palhinha, que ela fica super leve. Uma poltrona de palhinha na frente desse janelão. Aí, eu trouxe a palhinha para mesa de jantar, que, querendo ou não, ela é um pouco cenográfica, a minha mesa de jantar. Nossa, gente, não sentem num sofá de papelão, pelo amor de Deus. Não sentem numa mesa de papelão. Não deitem numa... Até que na cama inflável ainda dá, mas é perigoso, né? É tão real. Então, a mesa dá para usar. Eu falo que ela é cenográfica porque eu comprei os pés do Mercado Livre, que é meu grande amigo. A gente encontra muita coisa legal e rápida. A LX, seu grande amigo. Aí era uma mesa de 1,50 m, redonda. Meu, se eu vou comprar uma mesa uma mesa assim, é caríssima. É tipo... Total. 7 mil reais, sabe? 5, 7 mil reais. E eu queria que ela fosse um pouco mais neutra e tudo mais, porque eu queria dar mais foco para a parte do estar da sala. Aí eu comprei um tampo de 1,50 m de MDF e mandei adesivar de um tom de mármore. Legal. Só que o que aconteceu? Falou, Chay, não tem adesivo de 1,50 m. O adesivo acho que vai até 1,20 m, vai ficar uma emenda. Nossa. Eu falei, meu, como assim? Vai ficar uma emenda? Mas não pode parecer a emenda. Aí eu busco muitas referências, porque eu acho que tem isso da gente ter um repertório visual. E aí eu vi uma mesa maravilhosa de mármore redonda que tinha um friso dourado. Falei, pronto,
comprar fitinha dourada em uma papelaria. E foi assim que eu fiz. Aí eu fiz, onde tinha emenda, eu fiz como se fosse um X com a fitinha dourada. Sensacional. E coloquei uma outra, tipo aqueles negócios giratório, né? Prato giratório. Um prato giratório em cima. E coloquei um vaso enorme, maravilhoso, e um lustre maravilhoso que eu também já tinha comprado, ó. E aí ficou incrível, assim, ficou maravilhoso. Então, foi um pouco de composição para conseguir chegar no valor e trazer aquele impacto. E, por exemplo, e aí, falando da paleta de cores, por exemplo, no quarto assim, principal, a gente usou uma paleta bem neutra, mas eu trouxe um vestido que era um pouco florido, com um detalhezinho vermelho alaranjado ali, para linkar com um pouco cozinha, porque a ideia, como é um jovem casal, e esse apartamento é perto de bares, restaurantes, sabe? Sim, Quando tem mais badalado. Uma vida mais leve, então, e a gente usou umas flores que tem um tonzinho mais queimadinho também, então assim, a gente trouxe toda uma composição. E aí eu tinha umas caixinhas da Vivara, falei, eu vou levar essas caixinhas, também combina com a paleta de cores, que é meio laranjadinha, assim. Você vê que não é porque, o cliente não tá nem aí pro resultado e tudo mais, que não existe um extremo esmero pelos detalhes. Exatamente. Então, assim, é um projeto, né? É uma execução, é um trabalho extremamente preciso. Não é de qualquer jeito, gente. Não é, porque o cliente ali, ele não tá nem aí. Isso só exime, gente, aquela questão que a gente estava explicando, relacional e de gosto pessoal a respeito do cliente. Mas o seu trabalho, a sua produção, ela tem que estar impecável, tem que estar deslumbrante. Ou seja, esse prazer que a gente tem de fazer um projeto e falar, sabe, assim, nossa, encher a boca para falar, nossa, meu Deus, foi eu que fiz, que incrível isso daí. Você vai continuar exercendo, né? Demais, Chay. Eu queria saber agora, já para fechar, quais as dicas que você dá para quem pretende empreender na área de homestaging hoje, quem pirou aqui, provavelmente. Nossa, o pessoal do nosso mercado precisa demais te conhecer, Chay, por isso que eu fiz questão de conhecer. O pessoal, me conta o que você acha muitas disso. vezes eu sou convidada pelo pessoal do Senac. Sim. Para dar palestra. Eventos de leilões, né? Nossa, é muito comum também. Sim, o pessoal do Senac me chama para dar palestra para os arquitetos e designers, porque não tem uma matéria de homestaging nas faculdades. Não tem, nem As se pessoas cita não isso. sabem o que é. Eu tenho muitas pessoas que me conhecem e falam, Chay, vou fazer meu TCC da faculdade sobre homestaging. Aí os professores piram, porque eles não sabem. É impressionante. Eu acho tão legal, eu fico muito feliz para ver o quanto a gente Você tinha que dar um giro nas universidades mesmo. Para fortalecer esse mercado, que assim, é sensacional, para as pessoas verem valor, porque quanto mais pessoas, né, quanto mais a gente tiver pessoas trabalhando no mercado, mais dados a gente tem, mais comum se torna, e aí as pessoas vão se acostumando a contratar esse tipo de serviço e pagar o valor que de fato vale, né? Eu acho isso, assim, de extrema importância. Eu quero muito que você venha outras vezes aqui no podcast da Ana Lupa Pro, porque a gente tem muito assunto para falar. E aí me diz, qual que é a dica que você dá para quem quer empreender, quem pirou em homestaging e quer trabalhar com isso? Eu acho que eu trabalho em cima de 2 pontos que para mim é importante. Primeiro, você tem que conhecer, saber aplicar e também saber vender aquele serviço. Acho que o primeiro ponto é a pessoa entender um pouquinho mais, se aprofundar. A gente trouxe várias, né, dicas relevantes aqui, mas se a pessoa for no meu blog, tem um canal do YouTube que eu mostro que... Gente, olha os projetos de antes e depois, assim, são meus filhos. Você fala que eu tenho 2 filhos. Um é o homestaging, que é meu primogênito, e depois o Davi. Porque é verdade, gente. Eu estive com a Chay num evento para leilões, né, em BH. Ela foi me visitar e aí a gente... Quando ela começou a montar em cima do palco, gente, em 5 minutos, uma salinha de conversação, assim...
Nos 2 dias, olha, diretor da Quinto Andar palestrando lá, assim. Pessoal do Zap. Gente grande palestrando. Nos 2 dias que estive lá, quando ela começou a fazer isso, a galera começou a levantar, filmar, tirar foto. Assim, o pessoal ficou em êxtase vendo o que ela estava fazendo. Por isso que eu digo assim, a Chay, ela é muito mais famosa, tá, gente? No mercado imobiliário, tá? Ela é uma referência realmente nacional. A maior do Brasil, sem sombra de dúvidas, nesse assunto. E a gente precisa trazer isso para o mercado. Então, a pessoa ela tem que estudar, primeiramente, entender dessas técnicas que são específicas, né? Porque além do design, ela precisa entender de fotografia, ela precisa entender de vídeo. A gente acabou não falando de vídeo, mas de mercado imobiliário. De vídeo. Mercado imobiliário, técnicas, né, de venda, merchandising mesmo do imóvel. Experiência. Trazer experiência, porque muitos arquitetos, designers ficam só na parte do projeto. Eles não chegam nessa parte final de produção, então tem muitos que têm sensações, hospitalidade. E é um negócio, Ana. Então, se você for começar a trabalhar com imóveis vazios, montar o seu arsenal, você tem que entender um pouco de logística, onde compra as coisas, fazer tudo isso. Então, eu acho que o primeiro passo é se aprofundar. Eu sou suspeita de falar que, assim, é uma área que eu amo. Então, assim, tem muitos profissionais que fazem 2 coisas em paralelo. Sim. A parte de design, arquitetura e o homestaging. Mas tem outros que falam, Chay, não quero mais, só quero trabalhar com homestaging. Eu acho que isso a gente vai testando com o tempo. A gente está numa sociedade que é muito imediatista e a gente precisa respirar fundo e saber que as coisas demoram um certo tempo para acontecer, para ter esse amadurecimento. Eu passei por isso. Então, estudem, busquem, procurem. Tem muita coisa, né? Tem muito conteúdo por aí. E o segundo passo é realmente fazer um planejamento de negócio. Sim. Então, se você quer, gostei, achei interessante, faça um planejamento de negócio, veja, assim, quando eu comecei, os meus primeiros clientes eram clientes antigos de interiores que queriam vender os seus imóveis. Olha só. Então, eu peguei um mail, né, dos meus clientes, mandei mensagem, que na época nem tinha tanto WhatsApp, assim, mandei e-mail, a gente trocou mensagem, tudo. Alguns já queriam vender, e aí eu fui apresentando e fui fazendo esse trabalho. Teve cliente que conheceu o Homestage porque me ligou querendo reformar um novo imóvel. Eu falei, agora eu trabalho com o Homestage. Aí eu fiz o imóvel para vender. Tem um case que é bem legal de uma cliente. Ela estava 1 ano para vender o imóvel, colocou no portal imobiliário sem nenhuma visita. Depois que a gente fez o homestaging, na mesma semana ela teve visita, teve proposta. Ela só não fechou porque não aprovou financiamento. Nossa. Mas ela vendeu, acho que algo em torno de 3 meses. Impressionante. Ela sempre falou, Chay, vai vir visita, não sei o quê. Sendo que ficou 1 ano parado e o imóvel tinha super potencial. Então, a gente traz as melhores características do imóvel. Tem ventilação cruzada, o sol onde nasce, coisa que normalmente quando você faz arquitetura e design, você você não pensa nisso. A gente mapeia a região próxima. Sim. O que tem próximo que vai agregar no imóvel. Então, assim, é um mundo à parte, sabe? Você agrega muitas coisas. Por isso, assim, quem pode trabalhar com staging? Qualquer pessoa. Eu tenho alunas que são da área de TI, que começaram a conversar. Tem trabalhos Deve ter muitas corretoras que, assim... Tem muitos corretores, tem aposentado, Ana, você não sabe. Um monte de mulher que se aposenta. Que isso? E fala, agora eu quero fazer algo que eu gosto. Gente, isso porque as arquitetas e as designers estão assim, né? Vou lá fazer com essa cor. Nada contra, tá, gente? Sensacional. Mas, assim, todo mundo indo pro mesmo caminho, querendo trabalhar com o mercado de luxo, ponto. Não faz sentido. Nem é luxo, tá, Ana? Mas assim... Não, mas eu digo no mercado tradicional de arquitetura e design, entendeu? Entendi. As pessoas querem ir pro luxo, sendo que tem outras oportunidades. Mercados inexplorados e, assim, que vamos combinar, né? Com faturamentos até muito mais interessantes. Muito mais rápidos, com mais portfólio. Exato. Muitas das minhas alunas, elas queriam fazer arquitetura e design, mas por N motivos, ou porque não tinham dinheiro para fazer a faculdade, ou porque não tinha uma segurança, vou fazer uma administração que eu consigo emprego, sabe? E deixaram esse sonho de lado. Então, assim, eu vejo muitas pessoas chegam para mim e falam, Chay, quanto tempo eu perdi da minha vida sem saber que era isso. E a gente movimenta o mercado, porque quando você faz a decoração, você só tá falando pro proprietário que mora ali. Mas quando eu faço homestaging, eu falo com a pessoa que tá vendendo, com a pessoa que tá buscando imóvel, com o corretor,
Sim. Então, assim, eu giro muitas pessoas envolvidas naquele negócio. A gente transforma muitas vidas. E a gente transforma aquele imóvel que normalmente é frio, sem graça, entulhado de coisa, bagunçado, em realmente um lar. Nossa. A gente traz o melhor. Demais. E só para fechar o podcast, para quem é arquiteto design ficar atento, Sim. as grandes construtoras imobiliárias, elas já estão atentas de que ela consegue vender mais para o mesmo cliente e muitas já estão entregando apartamento reformado e decorado. Sim, Então, cada em São vez Paulo tá bem mais, comum. Os arquitetos design estão perdendo espaço para empresas que já estão, consultores que já estão entregando tudo pronto. Se a gente imagina que, em média, a parte de decoração, o cliente investe em média 30% do valor do imóvel, para uma construtora que vai negociar um prédio inteiro, quanto a mais ela não consegue vender e agregar valor ainda. Nossa, total. Então, grande parte, né, grande parte não, mas as pessoas já estão de olho e tentando implementar esse modelo de negócio. Total. Então, não espere o seu cliente comprar o imóvel para você entrar nessa jornada de compra. Sim, tem que ser antes. Ele antes. E Perfeito. tem muitos alunos meus que continuam na área de arquitetura e design, que pega esse cliente, faz o homestage, depois faz a casa nova e ainda faz a casa que vendeu, o imóvel que vendeu. Então, você verdade, tem você possibilidade de toca fazer em muitas pontas. 3 trabalhos. Sensacional, sensacional. Nossa, gente, essa foi Chay Campos. Que aula, meu Deus. Explodi na mente de vocês. Exatamente, trazendo explodiu, possibilidades. gente. Explodiu a caixa de som aí, ó. Estourou de vocês com essa convidada de hoje. Muito obrigada, como sempre. Que orgulho que eu tenho de você. Fico muito feliz mesmo. E é isso, pessoal. Pirem aí nos comentários, compartilhem bastante e a gente se vê no próximo episódio do Nalo Pod. Um beijo, tchau! Beijo, pessoal. Tchau.